Essas coisas que você, a sua vida de empresário assim, começou com seu pai ou você saiu da... Mal menos. Como é que foi? Quando eu tava no colegial, isso é uma coisa que poucas pessoas sabem sobre mim. Eu gostava muito de química, eu era apaixonado por química, cara. Eu sempre amei química, sempre amei ciências. Inclusive, eu fui... Cara, pra você ter uma ideia, eu gabaritei química na FUVEST. Eu era muito bom, cara. Eu fui pra Maratona Brasileira de Química, eu peguei 4º lugar do Brasil inteiro. E eu disputei com os mais velhos, porque eu disputei com 15 anos e eu disputei com gente de 17, do 3º colegial. E eu peguei 4º. Eu era muito bom em química. Falei, vou fazer engenharia química. Entrei pra fazer engenharia química e comecei a trabalhar na empresa do meu pai de sucata. E a minha ideia era trabalhar no mercado. Eu não ia continuar a empresa de sucata, porque, a empresa de sucata é difícil, cara. Não tem dia, não tem hora. Era muito difícil. No meio desse caminho, o meu pai teve uma oportunidade, né? Uma grande empresa multinacional. Posso até falar, foi a Gerdau. A Gerdau começou a ter problema com o serviço de transportadora. As transportadoras que transportavam para a Gerdau estavam dando problema. E aí chegaram para o meu pai e fizeram uma proposta. Falaram, olha, a gente tem um banco, a Gerdau tem um banco, chama Banco Gerdau. A gente faz um empréstimo subsidiado para você. Você compra os caminhões e presta o serviço. Cara, caiu do céu. Eu não vou pôr um centavo, até porque a gente não tinha. A gente vai fazer uma dívida, claro, fazer uma dívida grande lá. Na época, sei lá, uns 400 mil reais. Compramos caminhões e fomos prestar serviço. Nessa empresa eu já entrei de sócio com meu pai, então a dívida era meio a meio. Cara, a gente entrou com um centavo, a gente não tinha dinheiro, cara. E aí começou a virar. Começou a virar. Quando o dinheiro começou a vir, eu e meu pai, a gente planejou, eu falei, em vez da gente adiantar as parcelas do empréstimo, já que o juros está bom, vamos deixar, vamos pagando. Vamos pegar esse capital e vamos investir em outra coisa, vamos investir em posto de gasolina. Aí eu comprei metade de um posto de gasolina, que era um lixo, um posto que, e fui trabalhando ele para ficando melhor. No meio desse caminho todo, eu vi aconteceu uma coisa, né? Uma empresa de ônibus de Guarulhos prestava serviço para a prefeitura e foi pega no escândalo de corrupção. Perdeu o contrato do dia para a noite. E elas livraram um terreno imenso, assim, um terreno de 12 mil metros, perto do aeroporto. Eu falei, vou abrir um estacionamento aqui. Aí chamei mais um sócio. Eu lembro até hoje, tinha 40 mil reais, ele tinha 40, nós juntamos com 80 mil reais e a gente abriu o estacionamento. Eu mesmo peguei a máquina e eu fiz a entrada no estacionamento, eu comprei no Mercado Livre uma guarita, eu cimentei a guarita. Foi assim, cara, e aí foi indo. Só que aí os negócios começaram a crescer, eu fui bem. Então esse posto eu transformei num muito maior, já com loja de conveniência. Esse estacionamento, cara, eu cheguei a ter 700 carros estacionados. Meu estacionamento bombou, cara. Então assim, as coisas começaram a dar certo. E aí o que eu fiz? Quando eu já estava um pouco mais velho, em 2014, já estava capitalizado, já estava bem, eu vendi os fundos de comércio. Vendi o posto, vendi o estacionamento, eu já tinha aberto uma construtora também do nada para construir sobrado na Praia Grande. Vendi, fui vendendo tudo, capitalizei e falei, estou indo embora do país, cara. Mas vou abrir um canal. A ideia era essa. Era essa, vou embora. Vou abrir um canal no YouTube, vamos ver o que vai dar. E deu, e fiquei. Foi isso, cara. Ou seja, a história é essa. Se você quiser me patrocinar, tem cara, dinheiro assim não tem. Quiser patrocinar um professor de filosofia. Eu tive para ter um pouco de conforto, para ter horário para fazer meus vídeos. Né? Para se aposentar e falar, tô de boa, não, mas teve para isso. Né? Inclusive, uma das coisas que eu acho que é o que me dá base para continuar nessa vida política, é isso. Eu não dependo da política. Né? Porque se eu dependesse, por exemplo, eu jamais trocaria uma reeleição agora que é praticamente certa, né, para deputado estadual. Nenhuma eleição é ganha, mas assim, seria bem mais fácil, né? Por uma eleição de governo, que é bem mais difícil, desconfortável, e se perder, perdeu, cara. Não tem cargo, não tem mais nada. E isso é outra coisa também. Eu não vou perder e vou, sei lá, ser funcionário do partido. Eu bati nisso minha vida inteira, vou fazer isso agora. Né? Então, é isso. É um voo que nós estamos dando. E se não der, eu vou ter que me virar de novo na iniciativa privada e vamos embora. É isso, cara. Muito bem, muito bem. Bom, então entenderam aí em casa essa coisa do FGTS. É um rolo do caramba mesmo. Eu sempre falei isso. A minha mãe, ela sempre foi fã do Getúlio, né? Porque minha mãe é dessa época, então a propaganda do Getúlio foi um negócio poderoso pra caramba. Então aquela coisa, não, é o pai dos pobres, é o cara que fez a carteira de trabalho, porque os funcionários eram todos explorados. Claro, eu nem sei porque não vivi essa época, mas não é de se duvidar que os funcionários fossem explorados mesmo nessa época, né? Mas aí ele cria um sistema que
que institucionaliza a exploração, né? É que, então, na verdade, é assim. Você não passa a ser explorado mais só pelo seu patrão, mas você é explorado agora pelo patrão governo. e pelo próprio Estado, né? Então, assim, não deixa de ser uma coisa... exploratória, né? Porque, caramba, você faz as contas, assim... Muita gente não gosta, né? As pessoas... a gente, infelizmente, não tem aqui um contraponto hoje mais à esquerda para tratar desse assunto, mas, assim... As pessoas não gostam de falar disso porque acham que é discurso do capitalista, do cara que é o explorador, o opressor. Mas não é assim. Se você é um funcionário, um trabalhador comum, assalariado, né? E você para e bota no lápis, né? Aquilo que você ganha e aquilo que você deixa de ganhar, porque você tem que... é FGTS, é o INSS, é o não sei o quê, e você vê que você ganha 30%, 40% a menos do seu salário bruto. E custa 100% a mais. É literal isso, tá? 100% a mais. Para quem te contrata, então quer dizer, tem um custo de 2 de você. Você custa mais e ganha menos, é isso. E tem uma questão, cara, que é a questão moral do negócio, que para mim é a parte mais grave. A pior coisa que tem para um ser humano, cara, é ele ser tratado como uma subclasse, uma subespécie, uma subraça, ou o que seja. Quando você trata das relações de trabalho no Brasil, você literalmente trata o trabalhador como um incapaz. Você trata ele como uma subcategoria da tua sociedade. Por que isso? Hoje o trabalhador ele não tem a autonomia, a liberdade de negociar o que há de mais precioso dele, que é o resultado do seu labor. Né? Hoje o que acontece é o seguinte, um grupo de abençoados disse que o trabalhador não tem capacidade de negociar diretamente com o patrão. Então, para isso, ele precisa de representantes e sindicalistas. Cara, isso é a coisa mais imoral que pode acontecer. É eu chegar para você e falar assim, Paulo, você está fazendo um podcast, você não é capaz de entender o que é melhor para o seu podcast. Eu vou trazer aqui um sindicalista, que ele é do sindicato dos podcasts, e ele vai te dizer quantas horas você pode trabalhar, quanto tempo, como você... Eu vou dar exemplo palpável aqui de como isso é imoral. Eu tinha um posto de gasolina. Nesse posto de gasolina eu tinha um frentista que ele morava literalmente do lado do posto. Literalmente, era assim, a casa dele era muro com muro do meu posto de gasolina, né? E ele adorava trabalhar ali, imagina. O cara saía de casa e dava 2 passos, estava no posto. E ele teve uma ideia, ele falou, Arthur, toda hora, porque ele ficava no posto muito. Ele trabalhava das 6 às 2, das 6 às 14, só que a casa dele era ali do lado, a filha dele estudava na escola, que também era do lado do meu posto, então ele ficava ali, circulando, tinha um monte de amigos e tal. Ele falou, Arthur, eu percebi que é o seguinte, tem muito cliente que vem aqui às 6, 6h30, o cara tá saindo do trabalho com o carro tudo sujo, e ele não tem tempo de lavar o carro. Esse é um tempo que a gente consegue. Né? Ainda mais que, tem um monte de cliente dos predinhos aqui do lado. Às vezes a gente dá um toque pro cara, o cara vem buscar o carro a pé, do lado aqui. Posso abrir um lava rápido aqui dentro? Eu falei, bora, vamos fazer. Aí o que ele fez? Ele abriu um lava rápido, eu falei para ele, faz o seguinte, ó. Por conta da água, né, que a gente tinha que comprar caminhão-pipa, eu vou comprar, você me paga a água. O que você ganhar no lava rápido é teu, cara. Só pede pro cliente abastecer aqui. Só fideliza o cliente, é teu. Beleza, ele começou. Aí ele trabalhava das 6 até umas 8 horas, 9 horas. Ele começou a ganhar mais dinheiro no lava rápido do que como frentista. Ele ganhava mais no lava rápido do que como frentista. Um dia chegou um carrinho do sindicato ali e viu ele trabalhando de uniforme. Aí o cara perguntou, você tá registrado como lavador? Ele falou, não, eu sou frentista aqui das 6 às 2. Peraí, mas são 6 horas da tarde. Não, mas aí eu cuido do lava rápido. Não pode. Me deu uma multa, que era de R$12.000, virou 4, né? E falou assim, você não pode ter o lava rápido aqui. Porque você não pode passar tantas horas no posto, trabalhando, né? E fugindo da regulação. Eu falei, beleza, então eu vou fazer o seguinte. Abre uma PJ, falei pra ele, abre uma PJ e aluga o espaço. Eu te faço um aluguel de, sei lá, R$30 por mês, só para falar que você tá pagando. Aí o sindicalista falou assim, não, porque ainda dá vínculo trabalhista. Se ele é uma PJ pequena, que presta serviço para uma empresa só, que no caso é a minha, né, o posto, e ainda por cima trabalha aqui, isso dá um vínculo trabalhista, não tem como. Eu falei, o que eu faço agora? Resumo da história. Ele falou, eu não quero fechar o lava rápido, cara. Agora eu tô ganhando mais dinheiro aqui do que lá. Ele foi trabalhar no outro posto, porque o outro posto não tinha sido fiscalizado. Eu perdi um baita cara por causa disso.
Cara, é inacreditável. É inacreditável. É. O cara não pode fazer o que ele quer.